É agora, está começando mais um programa Vida e Saúde, seja muito bem-vindo. O programa é feito todo pensado em você. Você tem sugerido pautas, você tem escrito pra gente, você tem acessado o Facebook e você tem dito pra gente o que você gostaria de saber. E a gente prepara com muito carinho porque a gente quer ver você vivendo cada vez mais o que Deus planejou para a sua vida. No programa de hoje a gente vai continuar falando sobre como separar, como enfrentar os desafios depois que você implementa as mudanças do seu estilo de vida. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a importância de separar algum tempo para que você possa se organizar e planejar como você vai dar continuidade para as mudanças que já começaram na sua vida. Tem também intervenção Vida e Saúde, você vai descobrir de repente alguma coisa que está acontecendo com você também, que precisa de mudança imediata. A gente tem também saúde espiritual e você vai entender como Deus pode ajudar você a continuar aquilo que já começou, aquilo que já tem trazido benefícios para a sua vida. Como que você continua crescendo no conhecimento e crescendo nas mudanças tão necessárias, tão importantes para que você seja um cidadão, um cristão, uma pessoa cada vez melhor. Isso é Vida e Saúde, está só começando. Eu quero convidar você para acessar o nosso blog, novotempo.com/vida e saúde, acessar as culinárias, acessar as séries de exercícios e muito mais. Para você que quer conteúdo exclusivo, para você que já assiste o programa Vida e Saúde com frequência, você pode acessar o nosso portal vidasaude.tv e lá tem material exclusivo, material que nunca foi divulgado aqui ainda, que nunca foi apresentado aqui no programa, prontinho para que você possa fazer uso, possa se deliciar, possa aprender e crescer cada vez mais. Agora é hora de conversar com a doutora Mariana Dimitrov, ela é médica. Olá! Tudo bem? Tudo bem. Oi pra Médica todo mundo. naturalista, porque tem tantas especialidades, Ai, minha né? nossa. Vamos falar um pouquinho hoje, então, sobre como separar tempo, qual a importância de se organizar, vamos colocar assim, já que a mudança, essas mudanças, elas geram tantas outras consequências na nossa vida. É importante mesmo a gente mencionar isso, porque a gente até durante a semana falou um pouquinho que é necessário que a gente estabeleça prioridades e é necessário que a gente empregue tempo, porque, por exemplo, nós falamos durante a semana aí sobre alimentação. Às vezes a gente vai chegar no trabalho e não tem o tipo de alimentação que a gente gostaria ou idealizou e precisa. Então, a gente precisa dispor de tempo para preparar, falamos sobre a marmitinha, precisamos de tempo para preparar a marmitinha. E cada vez é tempo para poder dormir as 8 horas de sono que são necessárias antes das 22 horas. É tempo para exercício. E nós vivemos numa época em que o que a gente só ouve falar, não tenho tempo, não tenho tempo, não dá tempo. As pessoas se encontram aí, aquela correria. A gente vive nessa questão, né, de não ter tempo. E viver de forma diferente demanda que a gente empregue tempo nisso, demanda que a gente entenda... Que a gente invista. Porque, claro, 24 horas é pouco para que você possa fazer tudo que existe no universo. Você vai ter que fazer escolhas. Você vai ter que ver, olha, eu posso ficar aqui assistindo a televisão 1 hora, eu posso, de repente, estudar inglês. Eu posso dormir mais meia hora, eu posso levantar e fazer a minha caminhada. Tudo são escolhas que a gente faz, né? Escolha de como empregar melhor o tempo. Olha, quando a gente implementa essas mudanças, a gente coloca essas metas para a nossa vida, a nossa rotina parece que gira em torno da saúde. Isso é bom ou isso também pode se tornar de repente um empecilho na nossa vida? A gente acaba tirando as coisas da proporção. Saúde é fundamental, mas eu não posso viver só em função da saúde. Pode virar até um problema de saúde, especialmente com o que diz respeito à alimentação. Existe uma entidade que se chama ortorexia, você já ouviu falar? Não. Eu falei numa vez no Conexão Jovem sobre isso, é até legal da gente um dia falar. É sobre a compulsão por comer certo e por ter hábitos saudáveis. E de verdade, se você realmente não tem aquele equilíbrio, acaba pirando, sabe por quê? A gente aprende, por exemplo, que a gente tem que fazer 3 refeições por dia. A gente aprende também
que tem que comer 5, 6 porções de frutas, legumes e verduras todos os dias. Mas a gente aprende também que a gente não deve misturar tanto 2, 3, 4, 5, 6 tipos de alimentos numa mesma refeição. Aí você fica assim, poxa, mas se eu não posso misturar mais do que 2, 3, mas eu não tenho 10 refeições, mas você fica, qual regra que eu vou obedecer? Entra em parafuso. Então, é necessário que a gente tenha muito equilíbrio, entender que, claro, a gente quer viver melhor, implementa a mudança do estilo de vida para ter saúde, mas a gente não tem que virar escravo disso. Isso é uma ferramenta para que a gente possa viver melhor, mas não um peso que a gente carrega nas costas e falar, ai gente, eu estou muito cansado. Por quê? Porque eu tenho que comer certo, porque eu tenho... Não, isso é para te ajudar a viver melhor, para ser mais leve, não pode ser um peso. E isso não pode ser o objetivo principal da minha rotina. Não, a não ser que você meio. trabalhe com isso e aí você acaba, vai ocupar muito mais da sua rotina, né? Não, é muito bom você ter lembrado. Isso tem que ser um meio para que a gente possa alcançar o nosso objetivo, mas não o objetivo, o fim, viver em função. E isso a gente vê muito. Na vigorexia, é outro problema de saúde que está mais associado com a questão do exercício físico. A gente vive, exato, porque eu todo dia eu tenho que comer omelete de 11 claras, 12, e você fica naquilo, a batata doce, não sei o quê, e o suplemento já está na hora de não sei o quê, e mais a proteína. Isso vai deixando a gente vivendo em função disso e acaba que a qualidade de vida cai. Existem gráficos até que mostram isso, Teru. Existe melhora nessa história, né? Melhora da qualidade, melhora. Chega um momento em que a gente fica tão neurótico que passa, em vez de ter melhora, queda da qualidade de vida. Quer dizer, os benefícios vão ser totalmente suprimidos, não compensa. Como que a gente pode, então, organizar o nosso tempo de maneira que a gente consiga usar sabiamente em favor da nossa saúde? Isso tem a ver com aquela questão das metas primeiro. Lembra que eu falei durante essa semana de estabelecer metas curtas? Até que elas passam realmente a ser da rotina da nossa vida e a gente já praticamente não gasta muito tempo com isso. Passa automático. Por exemplo, você fica contabilizando o tempo que usa para escovar dente? Não, porque isso já faz parte. O tempo que você usa para arrumar a sua cama? Não, isso aí já faz parte da sua... Então, você acaba nem sofrendo mais com isso. Então, eu sempre sugiro que a gente faça essas mudanças até que elas cheguem nesse ponto. O beber água não precisa ser mais um peso, porque você já bebe naturalmente. E o alimentar, preparar a sua comidinha no fim do dia, isso aí já não é mais um peso, até você fica mais prática conforme mais você criativo, vai pegando, né? Demora menos tempo, tem mais recursos. Um recurso que eu sugiro sempre e que eu tento implementar é pegar um dia da semana, que para mim normalmente é os domingos, aí adianta bastante dessa questão das comidinhas durante a semana e deixa guardadinho para você facilitar durante as tuas comidas, né, as porções menores durante a semana. Então, um dia que você tem mais tempo, hoje eu posso cozinhar. Vai fazendo faz uma os quantidade maior de arroz integral, já adianta. Exato. Faz os cozidinhos, deixa um pouquinho na geladeira para alguns dias, uns 2, 3 dias. Então, aí você já tá lá com o negocinho cozido. De repente é só rapidamente esquentar, pôr na panelinha, esquentar. Então, acaba que otimiza tempo. E lembrar que nesse processo, a gente precisa de ajuda divina, de verdade. É um processo que, como Deus é que nos ensinou a viver dessa forma, Ele com certeza vai nos mostrar o meio de alcançarmos isso da melhor forma possível, sem sofrer, sem ser um peso, um parto para conseguir. Outra coisa que a gente falou durante essa semana foi sobre a síndrome do pensamento acelerado, né? E a questão da saúde pode se tornar, de repente, um motivo de ansiedade. Estou conseguindo alcançar minhas metas? Não estou conseguindo? E é normal que isso aconteça, quem sabe, no começo das mudanças. Eu vivi isso de coração, porque nem sempre tudo você alcança com a velocidade que você quer. Então, e eu falava assim, gente, eu não posso, eu trabalho com isso, eu falo sobre isso, eu não posso estar vivendo uma coisa diferente daquilo. E aquilo para mim era um motivo de ansiedade. É necessário que você tenha paciência, se dê tempo para que isso realmente chegue com naturalidade na sua vida, senão realmente se torna um fator de ansiedade. Agora vamos falar um pouquinho então dos benefícios que nós vamos ter se nós conseguimos organizar a nossa rotina
inclusive com relação a tempo, o sábio uso do tempo empregado aqui nas atividades que vão promover saúde. A gente fala... Benefícios mentais, quem sabe? Então, assim, a gente fala bastante sobre uma palavrinha que se chama temperança, né? Que tem a ver com usar comedidamente, com todas as coisas, isso envolve todas as áreas da nossa vida, né? Na medida que a gente come com temperança, a gente colhe benefícios no nosso corpo, na nossa mente, a gente fica com uma mente mais clara, um corpo mais ágil, a gente tem um sono melhor, acaba se relacionando. Uma coisa que eu notei muita mudança foi o meu humor. Eu era muito mais irritadiça, tadinha da minha mãe, né? Tinha que ter paciência, mas assim, conforme você vai implementando todas essas coisas, você fica mais paciente, mais tolerante. Muitas coisas vão mudando na sua vida e te permitem ter benefícios em outras áreas. Por exemplo, passei a estudar melhor, fixar melhor as coisas que eu estudava. Sentir-se Estudo menos até hoje. cansada. Com certeza. O dia rende mais. O exercício físico é uma outra coisa que mudou demais, essa coisa da disposição. Você fala, puxa, mas eu vou ficar cansada se eu me exercitar. Pelo contrário, você tem disposição para chegar no fim do dia. Fala, nossa, mas já chegou o fim do dia, ainda tenho gás para mais algumas horas aí, mas vou parar. Então, são realmente muitos benefícios que a gente colhe, com certeza. Olha, gente, as mudanças nem sempre são fáceis. Na verdade, as grandes mudanças, elas exigem muito sacrifício da nossa parte. Às vezes vai ter que dizer não para pessoas que você ama, às vezes você vai ter que dizer não para coisas que você gosta, às vezes você vai ter que se sacrificar um pouquinho, apagar a luz mais cedo, desligar o celular, o computador mais cedo, aprender a dizer não para o chefe, olha, com muito jeito, né, mas eu não posso, estou trabalhando Dessa demais, vez eu não preciso. Pode, Mas essas mudanças, elas realmente são, assim, libertadoras. A última dica que eu deixo, pelo jeito está acabando, né? A última dica que eu deixo é a questão da satisfação imediata versus a satisfação tardia. Que a gente possa medir as nossas escolhas. Poxa, de repente ficar um pouquinho mais tarde agora dormindo, que me dá uma satisfação imediata, não necessariamente me traz um benefício no futuro. Exatamente. Então que a gente possa sempre ter isso em mente, que as nossas escolhas sejam pautadas em benefícios duradouros, benefícios perenes, ao invés de pensar somente na satisfação imediata. Assim agem as criancinhas. Na medida que a gente cresce, deveria pensar que a gente tem essa condição até neurológica de entender, né? A criancinha, você fala assim, você quer R$1 agora ou R$10 amanhã? Muitas vezes ela fala, quero R$1 agora, porque ela não tem essa noção, mas é esperado que a gente tenha. Então, que você possa fazer escolhas em tudo na sua vida. E a mudança do estilo de vida, se você já faz, parabéns e insista, mas pensando em ganhos perenes e duradouros. E contínuos, né? Só para lembrar, a gente não para de crescer, a gente não deve parar. Até Jesus voltar, né? Exato. A gente tem um passo na escada para alcançar em cada dia, em cada mês, metas, coisas, estudos estão sendo feitos. É muito dinâmico, a gente tem muito para crescer. O conhecimento cresce, né? A cada dia, coisas que a gente não sabia ontem, vai descobrir amanhã e vamos... Graças o que a gente faz Deus, né? Hoje vai fazer diferente daqui a um tempo, mas isso é bom, isso a gente falou, é viver, isso é viver. Tá certo, doutora, obrigada, viu? Imagina, que Deus alegria. te abençoe muito, continue te abençoando. Viu? Amém. Vida e Saúde vai para um rápido intervalo. Na volta você vai conhecer aqui Intervenção Vida e Saúde. A gente vai abordar alguém, vamos ver que mudanças a gente precisa fazer com essa pessoa e com você também. E tem muito mais, tem culinária, tem muita coisa boa para acontecer no programa de hoje. Não sai daí não.